Olá a todas e todos! Resolução de questões e revisão dos principais temas para a prova da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Bem, vamos prosseguir resolvendo o nosso exame de 2015, que me parece que vai ter uma pegada muito parecida com o próximo exame de 2023. Então é importante que a gente entenda os temas prediletos, aprofunde esses temas e também vá se colocando na sintonia da prova. A prova da Defensoria é uma prova muito sui generis, muito diferente da prova para magistratura, Ministério Público, carreiras policiais. Então é uma prova que exige mesmo que você esteja na sintonia, tanto no sentido de estudar conforme os autores certos, e aqui eu não posso deixar de fazer a propaganda de Patrícia Vanzolini, mas sobretudo de Gustavo Junqueira, né, do nosso livro Manual de Direito Penal pela Saraiva, que por ser escrito por uma advogada e por um defensor público, e que defensor, né, o Gustavo Junqueira, tem muito a pegada da prova da Defensoria. Não que ela não sirva, o livro não sirva também para outros concursos, mas ele tem muito a pegada, o olhar da Defensoria, até porque não poderia deixar de ser. Então é importante estudar pelos autores certos, não por aquele manualzão clássico que muitas vezes não vai ter os temas ou abordagem da qual a Defensoria gosta. E estudar com advogados, com defensores ou com juízes antenados com essa perspectiva da Defensoria Pública, que, como eu disse, ela é bem diferenciada. Bom, vamos que vamos. Para a próxima questão, a gente vai falar sobre execução penal, que é um dos temas mais queridos da Defensoria Pública. Saber a lei de execução, sobretudo, em relação aos direitos, né, da execução e, sobretudo, às sanções disciplinares, tanto a forma procedimental da sanção disciplinar, quanto as faltas disciplinares graves, a tipificação das faltas, enfim, tudo isso é muito importante. Aliás, eu diria, saber execução penal como um todo é muito importante, muito importante para as provas da Defensoria. Então, já coloca aí a sua LEP em cima da mesa, junto com o Código Penal, com o Código de Processo Penal, para você saber na ponta da língua a LEP de cabo a rabo. Beleza? Isso vai ajudar montão na prova da Defensoria. Vamos dar uma olhadinha em qual é a questão sobre a LEP. Sobre o regime disciplinar na execução penal, é correto afirmar que o descumprimento do dever de executar as ordens pelo preso configura falta disciplinar de natureza grave, conforme... Espera um pouquinho, só que eu errei aqui. Tá certo. Conforme a Lei de Execução Penal. É destinado às penas privativas de liberdade, a sanção disciplinar é destinada, né? Na verdade tem aqui um erro de conjugação, confere, produção. É destinada às penas privativas de liberdade, não existindo faltas graves na execução de pena restritiva de direitos. A condenação por falta disciplinar de natureza grave implica a revogação de 1/3 do tempo remido. A jurisprudência do STF não admite a relativização da legalidade nas faltas disciplinares, como a aplicação de falta grave pela posse de chip de telefone celular. O cumprimento da sanção disciplinar em cela escura deve ser comunicado ao juiz competente no prazo de até 10 dias. Então, gente, como eu tenho falado aqui nas nossas resoluções de questões, a resolução de questões ela serve primeiro, para a gente aprofundar a matéria, digamos, horizontalmente, aquilo que não caiu, mas que é uma matéria correlata. Segunda coisa, para a gente entender a pegada, a vibe da prova, né? Para a gente se colocar em sintonia e entender mais ou menos por onde a gente precisa estudar. Essa questão aqui, ela mostra algumas coisas a respeito disso. Ela mostra, por exemplo, que letra de lei, tem muita gente que fala, não vou estudar letra de lei, o concurso da Defensoria não cai letra de lei, porque é um concurso mais aí doutrinário, filosófico, né, que exige mais uma leitura um pouquinho mais aprofundada do que a mera leitura da letra de lei. Não é verdade. Quer dizer, não é totalmente verdade. É real que o concurso da Defensoria ele exige uma profundidade às vezes maior do que os outros, mas letra de lei é sempre importante.
E muitas dessas alternativas a gente vai resolver simplesmente com a leitura da letra da lei, beleza? Então, vamos lá. O descumprimento do dever de executar as tarefas e ordem recebidas configura falta grave. Configura ou não configura? Como é que você sabe disso? Como você sabe, a lei de execução penal prevê especificamente quais são as faltas graves, né? Enquanto que as faltas leves e médias não são previstas na lei de execução penal, na LEP. Dentre as faltas graves está o descumprimento dos deveres que estão previstos no artigo 39. O dever de cumprir, e aqui fazendo um parênteses, houve uma grande crítica a essa redação. Lê comigo. O descumprimento do dever, como é que você interpreta isso? O descumprimento do dever de executar tarefas e ordens recebidas pelo preso. Tem gente que interpreta, eu não sei se é o meu olhar que já a boca torta pelo cachimbo, eu compreendo o que eles querem dizer, mas teve muita gente que disse que foi induzida a erro, porque parece que o preso que está mandando, né, não é o preso que está recebendo. Me parece, a minha leitura é que não, o preso ele está descumprindo o seu dever de executar ordens, de executar tarefas e ordens que ele recebeu. Configura falta disciplinar de natureza grave. Dentre os deveres da execução previstos lá no artigo 39, está o dever de executar tarefas e ordens recebidas. E lá no artigo 50 diz que o descumprimento desses deveres constitui falta grave. Portanto, eu sei que é uma questão que não cheirou bem, né? Para muita gente falou, puxa, tá esquisita a redação, mas era de fato a alternativa correta. Vamos então agora encontrar o erro das outras. É destinado às penas privativas de liberdade, a sanção disciplinar é destinada às penas privativas de liberdade, não sendo aplicável às penas restritivas de direito. Será que a sanção disciplinar não é aplicável à pena restritiva de direito? E isso está expresso no artigo 45. Portanto, se aplica tanto às privativas de liberdade quanto às restritivas. 44. Tanto as sanções de pena privativa de liberdade quanto as penas restritivas de direitos é possível aplicar as faltas graves. A condenação em falta disciplinar de natureza grave implica a revogação de 1/3 do tempo remido pelo trabalho e pelo estudo. Essa é uma questão que eu acho que era a mais perigosa, porque se você estudou execução direitinho, você lembra que antes da reforma da lei de execução penal, previa-se que havia perda de todos os dias remidos. Aliás, uma coisa que é interessante também estudar é as consequências da falta grave. A falta grave, ela implica perda dos dias remidos, já vamos ver quanto, ela implica regressão de regime, ela implica o reinício da contagem para progressão de regime. Hoje isso se pacificou, tem inclusive súmula 534, mas ela não implica o reinício da contagem do prazo para o livramento condicional. Lembra disso? Não implica o reinício da contagem do prazo para o indulto. Lembra disso? Então, consequências da falta grave: perda dos dias remidos, regressão de regime e o reinício da contagem do prazo para a progressão de regime. Não implica reinício da contagem do prazo para o livramento condicional, súmula 441 do STJ, reinício do prazo para contagem do indulto, súmula 535 do STJ, beleza? Lembrando que a falta grave precisa ser reconhecida em procedimento disciplinar e esse procedimento disciplinar exige a presença de advogado, defensor, o que quer que seja. Mas para que haja reconhecimento da falta grave é exigido procedimento disciplinar com a presença de advogado, beleza? Ótimo.
Mas então, quanto tempo dos dias remidos que se perde? Né? Se a mudança da lei de execução penal fixou o limite de 1/3. 1/3 dos dias remidos até o momento da falta. Só que o limite é de 1/3, não é o valor fixo de 1/3. Então, qual que é o erro da alternativa C? A condenação em falta disciplinar de natureza grave implica a revogação de até 1/3. Não é de 1/3. Se o juiz quiser revogar um dia, se o juiz quiser revogar 2 dias, né, ele pode. Ele pode revogar até 1/3. Ele não pode fazer mais que isso, mas ele pode fazer menos. Tá certo? Beleza. E aí ele vai ter que motivar, né, o porquê que ele está usando aquele quantum, o porquê que ele está chegando no teto da revogação de 1/3. Alternativa D. A jurisprudência do STF não admite a relativização da legalidade nas faltas disciplinares como aplicação de falta grave pela posse de chip do telefone celular. Então, olha só, até agora, a alternativa A é letra de lei. A alternativa B, letra de lei. Aqui a letra do artigo 39, o B é a letra do artigo 44, o C é a letra do artigo 127, não falei, né? 127. D. O D é uma pergunta jurisprudencial, mas é uma pergunta jurisprudencial que, mais uma vez, tem aquele olhar crítico. Claramente é uma jurisprudência, claramente é um entendimento jurisprudencial que incomoda a defensoria, né? Se ela tivesse colocado não deveria admitir, aí estaria correta. Mas o que ele está falando é a jurisprudência não admite a relativização da legalidade nas faltas disciplinares como aplicação de falta grave pela posse de chip de aparelho celular, e essa alternativa, tal como posta, está errada. O STF admite sim, né? A gente sabe que a posse do aparelho celular, e o STF estende o conceito de aparelho celular para os seus componentes essenciais, né, como, por exemplo, o chip, como, por exemplo, a bateria e, inclusive, o carregador, componentes sem os quais o celular não pode operar, né, aparelho celular, de rádio ou qualquer outro de comunicação interna ou externa, você lembra? Qualquer outro de comunicação interna ou externa. Lembrando que, para aquele funcionário público que viola o seu dever de impedir o acesso ao preso ao aparelho celular, isso constitui um crime específico, uma prevaricação específica, prevaricação imprópria, e para o preso, isso ser encontrado ou ser flagrado na posse do aparelho constitui falta grave, inclusive do chip. Esse é o entendimento do STF. Naturalmente, a defensoria é contrária a ele, mas esse é o entendimento. E o cumprimento, por fim, o cumprimento de sanção disciplinar em cela escura deve ser comunicado ao diretor, pelo diretor, ao juízo competente no prazo de 10 dias, e essa alternativa está errada porque é letra de lei que é vedado o emprego de cela escura. É permitida até a sanção de isolamento celular, isolamento na própria cela, mas não é permitida o uso de sanções coletivas e de cela escura. Isso sempre cai nas provas da defensoria. Sanções coletivas e uso de cela escura são sanções vedadas pela lei de execução penal. Tá certo? Muito bem, gente, então deu para ver o quanto é importante realmente ler a letra da lei da LEP. Claro que tem que também ler as súmulas, tem muita questão jurisprudencial importante, mas a base de tudo é ler a lei, é ter o conhecimento, ter a familiaridade com a lei. Tá certo? É isso, boa leitura da LEP e até a próxima!